O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. Eu sou encantado por este evangelho narrado no dia de hoje. Jesus, sem medo, questiona os seus discípulos o que estão comentando dele por aí. Esta é uma pergunta muito importante. Eu sempre digo que eu, particularmente, não teria tanta coragem de fazer esta pergunta. O que estão falando de mim por aí? Ou, melhor, o que acham da minha pessoa por aí? Porque as respostas são sempre diversas. E pode ser que a gente escute alguma coisa que não convenha, ou que não goste de escutar. E nem sempre estamos bem preparados para ouvir algumas coisas. Jesus mostra a sua tamanha preparação diante da missão que ele tem no mundo, de ser aquela semente que deve cair na terra e deve morrer para não permanecer só. E Jesus, interessado na pergunta, escuta os seus discípulos que trazem as respostas diversificadas do povo. Alguns dizem que é Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus sempre certeiro nas respostas e ainda mais nas perguntas. E para vós, quem eu sou? Pedro, aquele que já tem uma função de líder no grupo, por ser de repente o mais velho, ou o mais experiente, ou até mesmo o mais ousado, responde ao Senhor: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A alegria do coração de Jesus foi muito grande, porque ele viu que Pedro captou a mensagem em relação à sua pessoa. E Jesus confere a Pedro esta função diante da sua liderança. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Em primeiro lugar, a resposta de Pedro não sai só do coração e da vida de Pedro. Sai de uma ação inspirada do Espírito Santo, que faz com que Pedro participe da ação salvífica de Deus no mundo. Deus revela a Pedro aquilo que Pedro precisa saber em relação a Jesus e ao reino de Deus. Tanto que se fosse algo muito particular de Pedro, se ele por si mesmo tivesse captado esta mensagem, ele não teria dado esta outra mancada que nós ouvimos um pouquinho adiante no Evangelho, onde Jesus começa a falar para Pedro e os discípulos qual deveria ser o seu fim no mundo, que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar. Pedro não entende isto. Pedro ainda pensa que Jesus, mesmo sendo Deus, o Filho de Deus, é o Messias triunfador,
É o Messias politiqueiro. É o Messias grandioso, poderoso, mandão. Pedro olha com o olhar do mundo, com o olhar das pessoas. A resposta de Jesus é drástica neste momento. Hoje nós ainda aceitamos porque obtemos mais explicações e respostas em relação a esta passagem. Mas já houve momentos de muitas incompreensões. Pois diz Jesus: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Satanás, nas palavras de Jesus a Pedro nesse momento, quer dizer o divisor. E Pedro está sendo divisor de quê? Está dividindo. Está tirando, na verdade, Jesus do seu projeto. Quando ele diz: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Pedro profundamente ainda não entendeu quem é Jesus e para o que veio ao mundo Jesus. Ele pensa ainda superficialmente com o olhar do mundo, com o olhar dos homens. Jesus quer um reconhecimento ainda maior. Não um reconhecimento em palavras, que Ele é Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o libertador. Jesus quer aquela resposta primeira de Pedro, aquele amor, que não é um amor de entrega, um amor doação. Jesus quer este amor, o amor profundo, o amor ágape, o amor de doação, o amor de entrega. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.